Olá, que bom que você está aqui. Vamos falar hoje sobre este tema felicidade, tão importante que todos nós buscamos a todo momento, a todo instante. Você convive com pessoas aparentemente infelizes? Você conhece pessoas infelizes? Será que há mais pessoas felizes ou infelizes? Será que nós podemos ser felizes ainda neste mundo? Então, esta e outras questões nós vamos esclarecer aqui neste nosso encontro de hoje. Não sei se você sabia, mas o Brasil ficou em quarto lugar dentre os países mais tristes do mundo. Segundo a BBC, está aí o link para quem tiver um tempinho para dar uma lida lá em toda a matéria. O quarto país mais triste do mundo. Então vamos entender o que acontece, para que nós ocupemos um lugar tão dramático. E além disso, nós ocupamos também o segundo lugar dentre os países das Américas, os países americanos mais depressivos. Então há muita gente depressiva, nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Então por que será que ocorre isso, está acontecendo isso com o nosso país? O que será que causa tanta infelicidade? Essa é a questão. Então, são inúmeros os fatores que causam infelicidade, nós sabemos muito bem disso. Um deles é o desemprego, quase 15 milhões de desempregados em 2021. Um número absurdo, enorme, que tira a tranquilidade, tira a paz aí das famílias, infelizmente, passam por dificuldades pela falta do trabalho, da oportunidade. Um outro fator, 90% das pessoas estão tristes no trabalho. Então, enquanto tanta gente está desempregada, há também, por outro lado, tanta gente que está trabalhando, porém está triste, está infeliz, está insatisfeita com o trabalho. Por pressão, por jornada de horário, por salário, por convívio profissional, E este dado também é muito triste, 245% de aumento nos divórcios desde 2007 até 2020. Então, um crescimento absurdo em relação aos divórcios, claro que também em razão da possibilidade que a lei permitiu do divórcio ser feito em via administrativa, em cartório, e não mais apenas via judicial. Porque ainda acontecia, quando o casal resolvia se divorciar ou se separar antes do divórcio, que era necessário, o tempo que a justiça levava para poder processar esse pedido, passavam-se ali os ânimos, o nervosismo do casal e acabavam desejando se reunir. Isso acontecia muito, Agora não, se não tem filhos menores, o casal teve uma briga no domingo, chega lá na segunda-feira no cartório e já se divorcia, e depois pode se arrepender, Bom, são inúmeros os casos, são inúmeras as causas que levam a infelicidade do ser humano, Agora a gente pensa, por que tem que ser assim? Será que está certo isso? Será que Deus virou as costas, para o planeta Terra? Por que será que é assim? Nós sabemos, pelo estudo do Espiritismo, o porquê de tudo isso. E nós sabemos que tudo tem uma causa, que tudo também tem uma finalidade, uma causa que às vezes é anterior às atuais aflições. Aprendemos bem isso. Entendemos também que para tudo, para toda dificuldade, para todo problema, existe um objetivo. O aprendizado, que a gente extrai as lições que nos fazem melhores, não é? Bom, mas por que tem que ser assim? A Terra, portanto, é lugar de aprendizado e de mudanças. Nós temos que enxergar o nosso planeta como temporário, que é a nossa passagem por aqui, como sendo uma escola. Uma escola que nós, então, precisamos, como em toda a escola, aprender e ser provado para, enfim, a gente prosseguir. Então, não podemos dizer que tem alguma coisa de errado. Quando nós vemos essas estatísticas de tanta gente triste, de tanto desemprego, será que tem alguma coisa errada? Como a gente sabe que nada acontece por acaso, tudo tem a sua razão.
Poderia ser diferente? Poderia. Mas nós, seres humanos, pela nossa inferioridade, é que somos os agentes, né? Os culpados pela situação que nós nos encontramos, não é mesmo? O homem, diz Kardec, o trabalho de Kardec, é o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Então nós, ratificando o que dissemos, somos os responsáveis por tudo que nós fazemos. Se nós jogamos uma bolinha amarela na parede, ela volta uma bolinha amarela. Se eu jogo com força, ela volta com força. Não é assim? Se eu não jogo, não volta nada. E essa é a nossa vida, não é? Portanto, se eu erro, vem o sofrimento por consequência. Porque se não fosse assim, nós não teríamos progresso, não é? Então somos nós quem definimos o resultado, a qualidade da nossa vida. Começando lá pela qualidade do nosso pensamento, que foi um assunto até que nós já falamos aqui, né? Muito bem, todos têm sua parte de trabalho, de sofrimento, de decepção, com aquelas raras exceções daqueles espíritos que vieram para esta encarnação, a título de auxílio, né, como missionários. Todos nós temos que passar pelas dificuldades, adversidades, pelas provas, temos que expiar os erros cometidos no passado. Faz parte do nosso processo de aprendizado, assim como o estudo e a prova faz parte do processo de aprendizado na escola terrena, né? Essa comparação é bem didática. Então, quando a gente acredita que está sofrendo um grande problema, nós precisamos parar e refletir. Será que realmente é um problema? Será que isso que está me tornando infeliz? Será que não existe uma saída para isso? Não é? Será que aquilo que a princípio eu gostaria de me livrar não é o que está me fazendo uma pessoa melhor? Não é isso? Não nascemos definitivamente, não nascemos para sofrer, mas a prova contribui com o nosso amadurecimento. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, que as dificuldades que nos fazem tristes, né, são responsáveis pelo nosso amadurecimento, então para que continuar triste? Claro que é meio que instintivo, né? A gente fica triste, mas é aí que está o ponto. Precisamos ter essa consciência de como está o nosso estado de espírito, como está o nosso humor. A gente pode às vezes acordar de qualquer jeito, né? Entrar numa rotina, e a gente pode, pelo contrário, ter consciência de que estamos acordando mais uma vez para um novo dia, né? Um novo capítulo a ser escrito naquele dia, em que a gente pode ser muito melhor do que no dia anterior, em que nós podemos aceitar muito mais a nossa vida como ela é e ter fé na justiça de Deus de que tudo passa, né? E que dias melhores virão. Então a decisão é nossa. É possível ser feliz num mundo de provas, mesmo sabendo que a felicidade, verdadeira felicidade, que a gente talvez ainda não tenha acesso, né? Não é da terra, não é para agora. Mas claro que sim, que é possível relativamente ser feliz no mundo de provas. A gente pode estar vivendo uma guerra, né? E decidir estar bem aceitando aquilo como sendo necessário, porque está sob o controle divino, nada foge do controle divino, não é? Fazendo, claro, sempre a nossa parte. Mas isso despertou, né, a curiosidade de alguns estudantes de psicologia. Eles resolveram fazer essa pergunta: de que você precisa para ser feliz? Resolveram lá começar entrevistas, né, com a população de um modo geral. Encontraram lá uma pessoa e perguntaram para ela: você é feliz? A pessoa parou, pensou: não sou totalmente feliz. Mas então de que você precisa para ser feliz? Imagine perguntando para você: de que você precisa para ser feliz? E esse primeiro entrevistado, depois de ter refletido, ele disse: bom, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria feliz, porque eu poderia fazer o que eu quisesse, né? Se eu quisesse viajar, eu viajaria, não precisaria mais trabalhar naquela empresa que eu tenho um chefe complicado, ou
não precisaria mais ter um negócio em que tem uma equipe difícil, né? Assim, eu poderia fazer o que eu bem entendesse quando eu bem quisesse, não é? Então, os entrevistadores resolveram procurar uma segunda pessoa que fosse rica, que tivesse dinheiro. Perguntando para ela se era feliz, ela disse: não, não sou totalmente feliz. Mas nos disseram que quem tem dinheiro é feliz. Ele pensou: não, realmente eu tenho sim recursos financeiros, mas eu não tenho juventude, eu não tenho mais saúde para aproveitar, não é? Tive a oportunidade de ter dinheiro depois já de velho. Então eu dependo das pessoas para poder usar o recurso que eu tenho, enfim. Então aqueles entrevistadores resolveram procurar uma pessoa que tivesse dinheiro, mas também tivesse juventude. E assim encontraram. Também essa pessoa disse para os entrevistadores que não era totalmente feliz e perguntado então: de que você precisa para ser feliz? Ele pensou, disse: eu preciso de poder. Eu gostaria de ter alguma influência nas pessoas, né? Eu não consigo liderar ninguém, as pessoas não me obedecem. Enfim, se eu tivesse poder, eu acho que é o que me falta, é essa influência. Bom, então, por fim, resolveram procurar uma pessoa que fosse rica, jovem e tivesse algum tipo de poder, de influência. E encontraram lá, né, um político e tal. E perguntaram: você é feliz? Essa pessoa: não, definitivamente eu não sou totalmente feliz. O que te falta? O que falta para uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem juventude como você e que tem influência, tem poder? O que falta para ser feliz? E ela disse simplesmente: me falta paz, me falta tranquilidade. Eu não tenho sequer o amor da minha família. Eu não tenho tempo sequer para fazer o que eu gostaria. Muito problema para resolver, muita dificuldade. Enfim, com isso nós entendemos que nem a riqueza, nem a juventude e nem o poder são essenciais à felicidade. Do contrário, justificaria, né, a nossa revolta, porque Deus estaria privando as pessoas que não têm esses recursos de serem felizes. Então, para ser feliz, nós precisamos de muito pouco, não é? Bom, prosseguindo. Qual o melhor remédio para a tristeza? Para aqueles momentos em que estamos angustiados, tristes, né? Às vezes perdemos o sono. Será que é o quê? Rivotril? Será que é? Bom, para alguns casos a gente sabe, né, que a medicação física é necessária. É inevitável, porque o problema, a questão não é só psicológica, a questão não é só espiritual, às vezes ela é física. Mas a gente sabe também que muitas vezes o problema físico é reflexo, é consequência do espiritual. Mas enfim, qual o melhor remédio para a tristeza? É fé no futuro. É saber que tudo passa, como já dissemos. É saber que qualquer que seja o momento que estamos vivendo, é passageiro. Estamos vivendo por ser necessário para nós. Ninguém tem dúvida disso, não é? Então, aceitemos a vida como ela é. Confiemos mais na justiça de Deus. Quando alguém te perguntar: e aí, tudo bem? Diga sempre: está ótimo, está tudo bem. Não estou perguntando, né, se você está com problema. Estou perguntando se você está bem, porque a gente pode ter problema todo dia, mas desejar estar bem, né? E assim as palavras têm poder. A felicidade não entra em portas trancadas e se multiplica ao ser dividida. Olha que legal isso, né? Muitas pessoas trancam a porta, vamos dizer assim, da sua vida para as coisas novas, para novas amizades, para novos conhecimentos, né? Para coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado. E aquele jargão de que coisas diferentes, melhores, elas só chegam se a gente faz coisas diferentes e melhores, não é? E a felicidade também se multiplica ao ser dividida no sentido de quanto mais nos preocupamos com o próximo, né? Quanto mais nos dedicamos ao próximo, seja através de uma oração, de uma vibração, de uma ajuda material, de um perdão, seja como for, quanto mais a gente divide o nosso amor,
Quanto mais a gente divide aquilo que de bom nós temos, mais felizes nós somos, não é? Bom, algumas dicas para a felicidade. Anota aí. Trabalhe, estude, amealhe recursos intelectuais e morais. Seja um bom exemplo para todos que convivem com você. Haja enquanto é tempo. O bem é sempre possível, agora ou mais tarde, mas é uma tolice aguardar a dor cobrar a conta que o amor pode pagar. Isso é muito forte. Largue os vícios, vença as tentações, cuide de sua saúde. Permita novas amizades, assista a filmes e teatros, passeie. Bom, nem tudo dá para fazer agora nesta época de pandemia, né? Jamais cultive ódio, jamais cultive desejo de vingança. Deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Coloque os bens espirituais sempre acima dos bens temporais. Retribua o mal com o bem, combata suas imperfeições diariamente. O primeiro passo para a gente evoluir é reconhecer quais são as nossas imperfeições, quais são os nossos defeitos. Se eu identifico que eu sou uma pessoa irritada, que eu sou uma pessoa nervosa, o que eu preciso fazer? Todos os dias eu tenho que me empenhar nisso, para que eu seja mais calmo. As oportunidades aparecem, os testes, né? Eles aparecem todos os dias, dentro de casa, fora de casa, com as pessoas. Eles aparecem justamente para nos testar. Agora, se a gente não tiver a mente e o coração abertos para entender isso, esses testes passam despercebidos e de nada resolvem, né? Porque não nos fazem melhores. Mas vá um pouco além disso. Dedique-se a uma causa, ampare os necessitados e eduque os leigos. Isso é fundamental. É justamente através da prática do bem, através da prática do amor, é através do perdão, através da educação daqueles que temos oportunidade, né? É que nós vamos conseguir colocar em prática os ensinamentos de Jesus, ensinados e exemplificados por Ele, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Isso serve sempre de diretriz. Quando a gente tem alguma dúvida sobre o que fazer, nós temos que pensar como Jesus faria e tentar, né, fazer como Ele. É lógico que estamos distantes disso, mas é um compromisso que nós assumimos ao voltar aqui para este planeta. Portanto, vamos concluindo dizendo mais uma vez que ser feliz é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, do sofrimento. Nós podemos sofrer, mas não precisamos estar infelizes, e isso significa aceitar a vida como ela é, porque da forma que ela é justamente na medida de que nós precisamos. Fique com Deus, que Deus te abençoe você, a sua família, e até o próximo encontro.